a escola como um todo está tentando se segurar também numa objetividade e numa certeza que se tinha alguns anos atrás. E eu acho que essa tem uma expectativa ali de que os alunos respondam desse mesmo lugar. Só que a escola mudou, né? Muita coisa e em pouquíssimo tempo. Não só a escola, a sociedade mudou em pouquíssimo tempo. Não muito tempo atrás, a gente pode ouvir histórias de alunos que estão aí hoje falando da palmatória. E alguns professores saudosos dessa época, porque, bom, ali o professor era respeitado, tinha um lugar, né? E o quanto isso também é imaginário, porque não é a palmatória que vai garantir esse lugar de autoridade para o professor, né? Tá muito mais nesse discurso, e talvez aí nós temos também, inclusive os pais, né, com outras informações e com outras expectativas, e que colocam os professores também em xeque com o que eles sabem e o que eles podem oferecer hoje para as crianças, com essa mudança, né, de tecnologia, de sociedade, de tudo que aconteceu em pouquíssimo tempo. Né? Esse avanço que a gente teve de tecnologia foi muito grande, mas eu acho que a formação desses professores não acompanhou, mas eles mesmos não se dispuseram a tentar entender e entrar nesse mundo. Porque é abrir mão das garantias que eles tinham, das fantasias que eles tinham de garantias, né, de que, bom, o mundo era muito previsível e que eles iriam muito facilmente controlar uma turma inteira, né, que o que eles sabiam era suficiente para controlar essa turma, né, de crianças e essas individualidades eram muito mais controláveis. Eu acho que tem algo aí também de agora, as singularidades elas têm se destacado mais justamente por essas mudanças, né? Porque as crianças têm esse acesso, elas veem as coisas acontecendo e elas percebem que a escola não caminha junto, né? E que não dão esse respaldo realmente para elas. E mais, de orientar elas quanto a isso, porque é um mundo extremamente vasto e a gente não pode esquecer que são crianças. Então elas precisam de orientação, elas precisam de direção, elas precisam de alguém, de novo, que apresente o mundo para elas, inclusive de como elas podem se manter vivas nesse mundo virtual e digital que elas estão entrando e às vezes entrando de uma maneira muito selvagem e muito agressiva para elas próprias, assim como é um espaço que às vezes elas encontram também para explorar e para direcionar a sua agressividade, mas também pode ser um meio muito agressivo para elas e elas não darem conta, né? Então, quem que vai fazer aí uma intermediação realmente, né? De, como eu disse, de poder também não deixar essa criança tão solta, de realmente poder dar limites para que esse corpo tenha limites e que não entre nos excessos. Porque aí a gente entra também em sintomas, né, de excessos e que a gente está vendo aí as crianças estão sofrendo e muito. Aumentou consideravelmente o número de crianças e adolescentes que estão se cortando, porque o nível de angústia é absurdo. Porque o que elas veem nas redes, muitas vezes, não se repete na realidade da vida dela. Mas ela sabe que essa possibilidade existe em algum lugar. E daí fica também na fantasia, e ela não consegue trazer isso para a realidade, e fica nesse ponto de angústia que às vezes paralisa e às vezes é mortífero. Né? E assim também para as drogas. E o que os adultos também fazem a sua saída para as drogas, porém as drogas lícitas, eles já entraram, né, para eles se controlarem também, né, porque a gente também está vendo um número de professores adoecidos
e buscando também nas medicações uma forma de se manter ativo, e eles refletem e reproduzem isso para as crianças que também são medicadas, né? Que também são, de uma certa forma, se a gente for pensar, introduzidas nas drogas de uma forma lícita, mas que de uma certa maneira também as contém, né? Acho que faz algumas amarras aí se a gente for pensar que a criança está realmente em constituição. Então, é um mundo de muitas possibilidades, mas também, como eu disse, sem limites. Né? O horizonte aí tá aberto para sonhar, imaginar o que se quer. Só que muitas vezes a dificuldade de alcançar esse imaginar, essa fantasia, faz com que a criança precise sentir na pele, né? Como se aí ela vai para o ato de fato. Né? E aí também entra na angústia dos professores, porque quando eles veem isso, eles veem com horror, né? Seja um corte, seja algo que seja extremamente agressivo entre os colegas, um palavreado ou uma ação, né? Os professores muitas vezes se sentem agredidos também quando vem algo assim, nesse extremo. Eles não sabem o que fazer, eles se sentem fragilizados diante dessa situação. Né? E como eu disse, eles ainda buscam responder a essas novas situações, essas novas formas de vida, daquilo que eles aprenderam e sabiam fazer. E aí encontram uma dificuldade porque é um mundo que está em movimento e está diferente. Quer dizer, não, as mesmas respostas não funcionam, porque as outras são outras perguntas. Então, as respostas que se tinha, elas não são suficientes. Então, acho que aí é criar novos caminhos e, de novo, é um processo de muita responsabilidade. Então, o professor consegue lidar com isso a partir do momento que ele toma para si a responsabilidade de poder estar junto com essa criança, de poder estar acompanhando ela de fato e entregue nessa relação. Essa coisa de realmente colocar o seu próprio corpo à disposição também ali para a criança, porque ela está de corpo, né, inteira, né, e precisando realmente de um adulto que a oriente, que a ajude a se encontrar nessa confusão e nesse mundo de possibilidades.